Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Pereira Rodrigues, falando para o canal do YouTube MPR Filósofo. E hoje eu estou aqui na livraria Leitura do BH Shopping. Eu gostaria que todos vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativassem os sininhos das notificações, que comentassem, que compartilhassem com seus amigos e seus familiares. Ao final, se vocês gostarem da palestra, deem aí aquele like. Se vocês não gostaram da palestra, deem aqui este like para baixo, ok? Informo mais uma vez que por mais que este conteúdo seja disponibilizado em outras plataformas, é somente aqui que eu mantenho a comunicação com todos vocês, ok? Então espero aí a audiência e a participação de todos vocês. Hoje eu quero tratar de um tema muito interessante que diz respeito ao hábito da leitura. E eu quero contar aqui um caso muito interessante que eu fui atendido por uma atendente, pleonasmo, né? Fui atendido por uma atendente. Mas eu fui atendido no comércio e uma característica me chamou bastante a atenção na atendente: o uso do português e as palavras que ela usava para conversar, para se comunicar comigo. E eu tomei a liberdade de perguntar a ela uma pergunta praticamente retórica, se ela tinha o hábito da leitura, ao que ela me disse que sim, que tinha por hábito ler romances. E ela me perguntou por quê. E eu disse a ela que talvez ela não se atentasse para isto, mas eu me atentei, que era tão natural o modo como ela se expressava, as suas palavras. Ela não estava gastando vocabulário à toa, mas o seu léxico gramatical era tão agradável de se ouvir. E foi o que eu comentei a ela, que eu pressentia que ela tivesse o hábito da leitura. E em contrapartida a isto, eu quero fazer um chamamento a todos vocês, que o contrário disto, infelizmente, também é observável. Eu mesmo falo várias palavras erradas, equivocadas. Vocês podem, por exemplo, observar aqui nos vídeos que vez ou outra eu dou uma tropeçada, não é? Falando ao vivo, nesta conversa franca. Mas quantas vezes nós ouvimos expressões que é o que eu sempre digo, né? Doem os nossos ouvidos, não é? Imperceptivelmente nós estamos passando e ouvimos trechos, né, de algumas conversas, e sai lá de repente um nós vai, ou nós foi, né? E isto que eu estou dizendo não é elitismo linguístico, não é elitismo intelectual. Não, pelo contrário, é para nós termos o cuidado de tratarmos bem a nossa língua, porque nós cuidamos de várias apresentações, não é? Da nossa estampa. Quando nós chegamos, nós nos preocupamos com a nossa roupa, com o nosso cabelo, com a barba bem feita. As mulheres certamente com os vestidos, as maquiagens, não é? Os perfumes, os aromas. E eu me coloco a perguntar:
porque nós não cuidamos da nossa linguagem, daquilo que numa apresentação faz as pessoas nos conhecerem melhor, não é? Então, isso é muito interessante. E um modo também, né, na comunicação, como nós conhecemos as pessoas, através da comunicação, do diálogo. E esta pergunta que eu fiz a esta atendente é muito bacana, muito interessante, porque assim, as palavras soavam bem agradáveis ao ouvido, não é? Umas palavras bem pronunciadas, as ideias articuladas, e isso é muito, muito interessante. E eu quero aqui também chamar para uma mudança de hábitos que nos fazem bem. Por exemplo, o hábito da leitura. É preguiçoso e ao mesmo tempo mentirosa a afirmação de muitos que não têm tempo para ler. É claro que nós temos tempo para ler. Se você não tem 15 minutos no seu dia ou meia hora no seu dia, vamos lá, vamos partir de 15 minutos para pegar um livro e ler alguma coisa, realmente a vida de vocês é muito pobre. Ela é uma vida muito limitada. Vocês estão abdicando de conhecerem grandes coisas, de aprenderem grandes coisas, de terem conversas agradabilíssimas com autores, não é? Por exemplo, eu estou aqui na livraria Leitura, que eu sempre chamo, né, uma grande livraria como o templo do saber, o templo do conhecimento. E que gostoso é esta sensação de estar aqui, escolhendo os livros que eu irei comprar para ler em seguida, nesta equação que nunca acaba de eu comprar muito mais livros do que eu consigo ler, não é? E ter praticamente 2 estantes com estes livros que eu não li ainda, mas eu estou fazendo um investimento cultural e literário na minha vida, não é? Então, tanto para o meu trabalho, quanto para o meu deleite, quanto para o meu lazer. E aqui, falando também como escritor, eu gostaria de agradecer a todos os meus leitores que primeiramente me permitem ser um escritor, porque sem esta equação não teria sentido, não é? Eu me autoproclamar escritor se eu não tenho leitores, e pelo contrário, eu tenho muitos leitores, e a estes que eu penso que dedicam alguns minutos do seu dia para lerem os meus livros, olha, orgulho maior não há. Trata-se de um diálogo muito bacana, de um diálogo muito produtivo, silencioso ao mesmo tempo, não é? E interativo a seguir, porque vocês já devem ter percebido que eu gosto de manter o contato com os meus leitores para abordar questões dos meus livros, das minhas crônicas, dos meus ensaios, dos meus artigos, das minhas novelas, dos meus romances. Então, tudo isto, todo este ambiente cultural e literário no qual eu pertenço, e que muitos de vocês pertencem também, eu gostaria de convidá-los, a cada um que ainda não arraigou em si este hábito da leitura, a criarem este hábito e lerem não apenas os meus livros, que são excelentes, mas todo e qualquer livro que vá acrescentar à sua vida, ok? E podem ter certeza, vocês não observarão de imediato, mas quantas e quantas vezes vocês conversarão
e as pessoas do outro lado observarão que estão diante de uma pessoa inteligente. Ok? Se vocês gostaram desta palestra, deem aqui um like. Se vocês não gostaram da palestra, deem um like para baixo. Comentem aqui embaixo. Acionem os sininhos das notificações. Se não fizeram as suas inscrições, façam as suas inscrições, por favor, ok? E boas coisas e até um próximo vídeo, retomando e reforçando. Criem em vocês o hábito da leitura. Até um próximo vídeo.